se eu fiz isso em torno de 250 de segundo cada fotografia, tudo juntinho aqui tem 1 segundo de fotografia, não tem mais. Mas esse segundo também resume a minha vida, não é? Na realidade, eu acho que fotografar como eu fotografei e a família de fotógrafos a qual eu pertenço, não é? Fotografia é uma forma de vida. Então essas fotografias são a minha vida. Magno foi uma parte importante da minha vida. Eu passei 15 anos na Magno, não é? Quando eu saí da Magno, eu tinha sido presidente da Magno para a Europa. Então a Magno foi importante. Não foi importante na minha maneira de ver, nem na minha fotografia ela mesma. Foi importante na organização da minha fotografia, de como eu me preparar para ir, de como eu editar, não é? De como eu me concentrar no meu trabalho, com a convivência que eu tive com alguns fotógrafos de gerações anteriores à minha, que já eram velhos, que eram fotógrafos quando eu entrei na Magno já tinham mais de 70 anos, e que ficaram meus grandes amigos. Esses fotógrafos me ajudaram muito nesse sentido, no sentido da organização do meu trabalho. Então, quando eu cheguei na Magno, eu já tinha minha maneira de fotografar, eu já tinha meu estilo. Por exemplo, o Cartier-Bresson foi um fotógrafo, foi um grande amigo, realmente um grande amigo. Eu conheci antes de entrar na Magno. Eu adoro a fotografia do Cartier-Bresson, mas a fotografia dele não tem nada a ver com a minha. Porque a origem do Cartier-Bresson foi muito diferente que a minha. O tempo que ele viveu foi muito diferente do meu. E, no entanto, nós tínhamos o mesmo universo de trabalho, não é? Nós frequentávamos os mesmos países, no fundo as mesmas pessoas, e só que as intervenções foram diferentes. Então, a Magno para mim foi muito interessante nesse sentido. Um tipo de fotografia que eu faço, o tipo de fotógrafo que eu faço parte, a família desses fotógrafos que eu faço parte, que são fotógrafos que fazem fotografia documentária, né, fotografia de fundo. Então eu vivo em coerência com o momento histórico que eu vivi. No momento que eu fotografei outras Américas, foi um momento da minha vida onde eu não podia voltar no meu país, onde eu tinha uma vontade louca de vir ao Brasil, então comecei a vir nos países periféricos ao Brasil, onde a cultura não era muito diferente, onde o clima não era também muito diferente. Era uma maneira de eu estar próximo. E quando eu fotografei Gênesis, eu estava com uma preocupação maior em direção à natureza, a importância que tem hoje o meio ambiente na questão global. Então, eu acho que isso não tem diferença. O que tem diferença foi a minha posição dentro da minha vida. E como a fotografia é a minha escrita, eu escrevo com imagens, então essas imagens representaram o que foi minha fonte de interesse nesse momento. Naquele momento era a América Latina, um momento foram os trabalhadores, outro foram os imigrantes, mas todos eles interligados com a minha ideologia, com o meu comportamento, com a minha preocupação ética. E o que é a minha preocupação ética hoje com o meio ambiente? Existe uma preocupação minha em determinados momentos. Eu fotografei o homem, aqui também eu fotografei o homem. 1/3 das fotografias de Gênesis são de seres humanos, não é? Mas a minha ligação com o planeta, o fato de eu descobrir que todas essas montanhas são tão vivas como eu sou, que os outros animais, eles também são tão racionais quanto eu sou animal, que me contaram uma enorme mentira toda a minha vida, dizendo que eu fazia parte de uma única espécie racional. Não é verdade, os outros também têm uma racionalidade imensa. Então, eu aprendi a conviver com eles, aprendi a descobrir que essas montanhas, se eu tivesse uma capacidade de analisar a vida em dezenas de milhares de anos, centenas de milhares de anos, eu ia compreender que tudo isso aí move a uma velocidade incrível, que uma grande parte dessas montanhas que eu fiz, ou ainda estão crescendo, são jovens, ou já ficaram velhinhos, estão morrendo, estão acabando, estão desintegrando. Então, eu acho isso aí tão importante, eu ter tido essa compreensão, mas não vejo uma grande diferença de uma coisa para outra. Não é que eu me transformei em fotógrafo de paisagem, ou fotógrafo de outros animais, não é? Foi um momento da minha vida, uma preocupação, e agora eu volto a fotografar, e possivelmente eu volto a fotografar a nossa espécie outra vez.
Olha, a logística é um projeto desse muito especial, porque é um projeto difícil de fazer. Eu fui buscar os lugares que ainda estão prístinos no planeta. Se eles estão prístinos foi porque eles são de difícil acesso, não é? Ou extremamente alto, ou extremamente frio, ou extremamente quente, não é? Então eu tive que me organizar, eu tive que aprender a marchar, eu tive que aprender a subir. Partes desse projeto que eu fiz 850 quilômetros a pé no norte de Etiópia, eu fiz 550 quilômetros a pé na fronteira da China, não é, no Himalaia, andando por lá, eu aprendi a caminhar, eu aprendi a subir, mas a força maior era a vontade de ir, era a vontade de fotografar, não é? Então, o que era difícil passou a ser fácil, porque na realidade o fácil ou difícil, ele existe dentro de você. No momento que você se convence que você pode subir uma montanha, você sobe a montanha. Se você acha que você vai fotografar, está lá em cima, você vai lá em cima, porque essa é a razão maior da sua vida. Então, nada disso é muito complicado. O que é complicado é você aceitar a ideia, você passar a ser sua ideia, passar a ser a sua forma de vida. A partir desse momento, é uma facilidade imensa. Nós vemos o mundo das pessoas mais ou menos do mesmo jeito. Ou estamos no mesmo caminho, ou estamos absolutamente paralelos. Mas o objetivo é o mesmo, nós vamos sempre para o mesmo lugar. A Lélia é minha parceira de vida, não é? A Lélia não é só minha esposa, não é só mãe dos meus filhos, não é só a pessoa que desenha meus livros, não é só a curadora das exposições. Nós somos sócios em tudo na vida. Nós somos companheiros há 50 anos, não é? Eu não sei mais onde eu começo, onde a Lélia termina. Eu admiro a personalidade, admiro o lado profissional. Então, eu acho que essas qualidades são as qualidades que eu acho essenciais. Então, eu acho que nisso tudo levou a uma forma de convivência. Eu acho que para você fazer um trabalho desse, para você poder passar 8 anos fotografando, para você passar anos na América Latina fotografando, para eu ter uma vida pessoal com uma pessoa, tem que ter um motivo maior, não é? E o motivo maior está fundado no respeito que você tem pela pessoa, na admiração que você tem, na organização que você faz junto. No fundo, às vezes a gente vê um casal, você imagina que são 2 pessoas. Não são, não. Não é a aritmética de 1 mais 1, não. É a potencialização de 1 mais 1, é um exponencial de 2. Você entende? Então, é muito forte e é muito interessante. As coisas são dinâmicas, as coisas evoluem, você se adapta, as coisas chegam a um momento, né? A gente não tem uma capacidade, uma projeção a muito longo prazo, nenhum de nós temos. E hoje, eu terminei Gênesis, eu ainda tenho um pouco de força física, apesar de eu estar com 70 anos. Um fotógrafo nunca para de fotografar, a realidade é essa. Nós temos uma vantagem imensa de ter essa profissão, de que a gente pode continuar indo, não é? Eu tenho outra vantagem imensa. Eu não sou empregado de nenhuma pessoa. Tudo que eu faço em função de mim mesmo. Então eu tenho a opção de continuar indo e eu vou continuar indo. Eu lembro que com a Lélia a gente entrava num barquinho, ia lá para um laguinho que chamava Serpentine, que está no centro do Hyde Park, em Londres. A gente parava aquele barquinho durante horas discutindo o futuro da nossa vida. Eu tinha uma proposta também para ir embora para o Banco Mundial, ir embora para Washington, para ser jovem economista. Eu tinha uma proposta para voltar para a Universidade de São Paulo, para ser professor na Universidade de São Paulo, na USP. Então, olha, era aquela decisão, eu vou para a fotografia, eu vou para um lado, eu vou para o outro. Então, um dia nós tomamos a decisão que eu ia ser fotógrafo. Eu fui falar com o Alexandre Beltrão, que era o presidente da organização, o Brasil, o maior exportador de café, tinha a presidência. Aí eu falei, olha, Beltrão, eu resolvi abandonar a organização. Ele falou, eu sei, Salgado, você vai para o Banco Mundial. Eu falei, não, você é fotógrafo.
Aí ele falou, olha, você é o cara mais estúpido do mundo, porque você tem uma profissão brilhante frente a você, eu também quero ser fotógrafo, minha mulher quer ser fotógrafa, minha filha quer ser fotógrafa. Eu fiquei, eu falei, mas eu vou. Então, abandonamos Londres, voltamos para Paris, eu comecei minha vida de fotógrafo. Eu tentei fazer fotografia de esporte, tentei fazer paisagem, eu tentei fazer nua, eu tentei fazer tudo que um jovem fotógrafo tenta fazer no início. E um dia, sem eu saber por que nem como, eu estava fazendo fotografia social.